Boa noite a todos. A minha saudação em nome da Comissão Executiva do Presbitério Rio Preto, a todos vocês que se fazem presentes nesse culto de adoração a Deus. Eu vos saúdo, contudo é o próprio Deus quem nos acolhe com seus braços abertos, bondosos e paternais. Deus que tem nos acompanhado ao longo de toda a nossa história, e por isso nós estamos aqui. Pela coroa real do Salvador. Este lema tem acompanhado a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil desde seus primórdios. Desde que no dia 31 de julho de 1903, um grupo de 7 pastores, 11 e depois mais 4 presbíteros, se juntaram para formar a Igreja Presbiteriana Brasileira, depois denominada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Igreja para a qual eu e você fomos chamados para fazer parte. Aprove a Deus nos escolher e nos chamar através desta igreja que tem uma história riquíssima e que remonta a 500 anos desde que Martinho Lutero afixou 95 teses buscando reformar a Igreja Católica da Idade Média. Nós sabemos que ele não teve intento, não teve sucesso. E deste movimento, então, surge a igreja da qual o ramo presbiteriano está arraigado, o ramo reformado. A nossa igreja tem história. 158 anos de presença no Brasil. 158 anos de presbiterianismo nessas terras, desde que um jovem chamado Ashbel Green Simonton deixou o conforto do seu lar na América e veio para esta terra tupiniquim para proclamar o Evangelho e trazer as boas novas de salvação a este povo. A nossa igreja tem história, 114 anos, desde que no dia 31 de julho de 1903, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, um grupo de irmãos deixa a Igreja Presbiteriana no Brasil para fundar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Algumas razões existiram para que isso acontecesse. A primeira delas foi a evangelização. A IPI do Brasil tem, desde os seus primórdios, arraigado, fundamentado, fazendo parte de sua própria identidade, a evangelização. O segundo ponto que levou ao surgimento da nossa igreja era e continua sendo uma discussão na liderança da nossa igreja. Como devem ser formados os nossos pastores? Como conciliar a formação bíblica e teológica com a vida da prática pastoral? E por fim, a questão maçônica também foi uma questão importante para o surgimento da nossa igreja. A questão maçônica, até por uma questão identitária, é algo já muito arraigado no nosso meio. Algo ao qual assimilamos com muita facilidade. A formação de nossos pastores ainda é fruto de muita discussão. Contudo, a evangelização, que foi o moto e que levou esta igreja a ser reconhecida no início como a Igrejinha dos Milagres, a evangelização, creio que tem sido uma das maiores dificuldades para a Igreja Presbiteriana Independente nos dias atuais. Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, versículo de número 15, ele diz: E estai sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A evangelização que fez parte dos primórdios da nossa igreja não foi uma evangelização institucional,
Não foi uma evangelização que partiu de cima para baixo, mas foi fruto do comprometimento pessoal de homens e mulheres que intentaram levar esta igreja à frente e permitiram que ela chegasse até os dias de hoje, a mim e a você. A pergunta que não pode calar nesse culto de gratidão e também que nos leva à reflexão é: estamos pessoalmente envolvidos com a evangelização, com o crescimento da IPI do Brasil na nossa região, e estamos envolvidos também com a implantação do reino de Deus nos lugares onde nós estamos e onde nossas igrejas se fazem representar? Essas perguntas devem nos incomodar nesse culto de adoração e de ação de graças. Temos sido fiéis a este chamado à evangelização. Você tem sido chamado a este compromisso com a evangelização, porque a evangelização levou a nossa igreja, aqui na nossa região, a ter esse rol de 13 igrejas, mais um projeto e mais uma congregação. A nossa primeira igreja aqui na região foi a igreja de Betânia, organizada em 1903, no mesmo ano de fundação da nossa igreja. Temos irmãos daqui de Bonifácio, Betânia. Obrigado pela presença de vocês, Deus os abençoe e no retorno Deus possa acompanhá-los. A primeira igreja é esta igreja que nos recebe, a qual desde já agradeço aos pastores e ao conselho dessa igreja por nos receberem. Igreja organizada no ano de 1906. Temos irmãos da primeira igreja? Obrigado, meus irmãos, pela recepção. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Macaubal, igreja organizada no ano de 1931. Temos irmãos de Macaubal aqui conosco? Temos um pouco aqui, outro lá em cima. Obrigado pela presença de vocês. Palestina, organizada em 1939. Temos irmãos de Palestina e Paulo de Faria. Obrigado pela presença de vocês. Depois um salto para 1963 com a organização da nossa segunda igreja aqui em São José do Rio Preto. Nossos irmãos da segunda igreja, presentes, obrigado pela presença de vocês, que Deus possa abençoá-los. Depois um outro salto grande também, para 1984, Igreja do Bom Jardim. Cadê os nossos irmãos do Bom Jardim? Que bom vê-los aqui, Deus abençoe vocês. Ainda no ano de 1984, a Igreja do Jardim América. Cadê os nossos irmãos do Jardim América? Obrigado, meus irmãos, pela presença de vocês. 1985, a organização da nossa igreja no Eldorado. Temos irmãos do Eldorado aqui conosco? Depois um outro grande salto, para 2005, com a organização da IPI do Jardim Gabriela. Temos irmãos desta igreja aqui conosco? Depois, no ano de 2008, duas igrejas organizadas, Solo Sagrado. Obrigado pela presença de vocês. Vila Toninho. Obrigado pela presença de vocês. Pelo menos o pastor e a esposa estavam aqui. A Aurora não resolveu chegar agora não, né? Ainda não, né? No ano de 2012, a organização da nossa igreja de Cedral. Temos alguém de Cedral aqui conosco? No ano de 2014, a última de nossas igrejas organizadas, a igreja em Mirassol. Os irmãos de Mirassol, obrigado pela presença de vocês. Além dos nossos irmãos do Projeto Vitral, que estão lá embaixo, junto com a IPI do Bom Jardim, organizando o nosso culto infantil. Não é? Aqui em cima temos alguém do Vitral? Eu, pela fé, está lá embaixo, né? Pela fé eu já coloquei aqui 2019, na certeza de que no final do projeto
essa igreja será organizada. E a nossa congregação de Paulo de Faria, hoje com o pastorado do reverendo Neto à frente daquela congregação. Meus irmãos, essa é a nossa história, a nossa caminhada aqui na região. Uma história bonita que se confunde com o próprio crescimento daqui onde nós estamos, na nossa sociedade. E cabe a mim e a você continuarmos levando à frente, através da evangelização e da missão, a palavra de Deus, o evangelho de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que mais e mais igrejas surjam, para que mais e mais pessoas possam se achegar ao nosso arraial presbiteriano independente. Pois estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos permita experimentarmos estas bênçãos e esta promessa trazida por Paulo à igreja de Filipenses. Que o nosso presbitério tome posse destas palavras proféticas, e que, de verdade, através do Santo Espírito, a obra que um dia Deus começou neste lugar possa ter continuidade através da minha vida e da sua vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, reverendo Marcos, presidente do nosso presbitério. Neste espírito de alegria, celebração, acolhendo a família presbiteriana independente do presbitério Rio Preto, vamos nos colocar de pé, queridos irmãos. Vamos ler juntos a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, do versículo 3º ao 6º. Vamos juntos? Bendito Ainda de pé, como a igreja se encontra, a família presbiteriana independente da nossa região, vamos louvar ao Senhor, entoando o hino O Grande Amor de Deus. Demos glória por
já que somos família aqui na nossa região, né? É um encontro de família. Encontro de família é alegre, é cheio de conversa, cheio de lembranças. E a gente marca um outro momento, né? Quem sabe num barzinho, na casa de alguém. Essa é a hora do café. Então vamos cumprimentar uns aos outros, nos saudar, né? Olha para trás, do lado, para frente. Cumprimenta quem está perto de você, né?